E vamos de INSS. O governo tá cada vez mais na lama com esse escândalo. Mas a Gleisi Hoffmann foi lá na Globo News defender ali o Lupe. O ministro que sabia de tudo, mas não fez nada. Rapaz, não tem nada contra ele. Vamos ver aqui a matéria. Queria começar falando, claro, sobre as fraudes no INSS. A senhora está acompanhando, por óbvio, a cúpula do Instituto afastada, o ministro da Previdência mantido no cargo. Quero começar perguntando sobre o Carlos Lupe. Não tem demissão de Lupe? Olha, primeiro não tem nada contra o Lupe no inquérito. O inquérito de 1.900 páginas, não nada que o envolva. O presidente sempre é muito cauteloso em relação à presunção de inocência. O outro, ele demitiu lá por ser investigado, né? Então, se não tem nada que o envolve, não tem motivo para ser afastado. Eu acho que ele está fazendo as explicações, se defendendo. E, obviamente, Andréia, se tiver alguma coisa que no futuro venha a envolvê-lo, aí não só ele, qualquer outro ministro, aí sim tem que ser afastado e o presidente não vai deixar de fazer isso. A senhora falou que ele está dando explicações. O presidente Lula pediu para que ele fale, porque ele está falando muito, né, nos últimos dias. Acho que desde quarta-feira, faz uma semana hoje. E só falando Merlin, né? Assumiu que sabia de tudo, que foi muito lento e blá, blá, blá. Como se isso não tivesse nenhuma responsabilidade, né? Da investigação. O presidente pediu, foi uma determinação de Lula para que Lupe explique o que aconteceu? Não foi uma determinação, mas obviamente que o governo espera que ele explique. Ontem ele esteve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, fez uma exposição, tentou esclarecer todos os pontos. Eu acho que é o papel dele. E agora que ele já esclareceu, eu acho que tem que se concentrar para adotar todas as medidas, e essa é a orientação firme do presidente, adotar todas as medidas para resolver essa situação. Ou seja, para que as pessoas tenham os seus direitos assegurados. Prender as pessoas em primeiro lugar, não dá não? Prender as pessoas e recuperar o dinheiro? Não, né? O negócio de prender é ruim, né? Você sabe, o presidente sabe que é ruim nesse negócio de preso, né? O presidente já tinha dado determinação para suspender esse tipo de desconto, isso foi feito, já foi suspenso. Também a determinação de essa do mês de abril ser ressarcida. Ele deu ali a ordem, depois foi tudo descoberto. Por que não fez isso lá atrás? E o estudo, e o levantamento junto às entidades para que o que já foi descontado anteriormente também seja ressarcido aos aposentados. Com dinheiro de quem, minha senhora? Eles falam assim, numa naturalidade, né? Não, nós vamos ressarcir os aposentados, assim. Mas eles, ela não fala em punição, em pegar a quadrilha, não fala dos sindicatos, né? Vamos ressarcir. Com o quê? Com o meu dinheiro? Quer dizer, quem roubou se deu bem. Não vai ninguém preso, não vai dar nada, e nós ainda vamos pagar a quadrilha. Olha que coisa linda que é esse Brasil. E hoje o noticiário é só isso, é só INSS. E aqui a narrativa que o governo vai tomar, né? A narrativa vocês sabem, né? Dizer que começou no governo Bolsonaro e que só encontrou isso porque o governo é um governo que investiga, que deixa a Polícia Federal trabalhar e blá, blá, blá. Essa é a narrativa, mas a verdade é que essa investigação se iniciou para pegar o governo Bolsonaro. Só que quando começaram a investigar, descobriram que o negócio pegou fogo, o negócio pegou corpo no governo Lula. E aí, eles se ferraram. O escândalo do INSS que envolve até o irmão do próprio presidente. Pois bem, eita! Nas últimas horas, o presidente Lula tomou uma decisão. Vai adotar um discurso de tolerância zero no escândalo das fraudes do INSS. Não tá muito tolerância zero não, né? Porque o Lupe tá aí ainda, né? Mas e o que resta? O que resta pro governo fazer? Resta dizer, fomos nós que mandamos investigar, porque nós somos contra a corrupção. Mas aí quando você vai ver os envolvidos, tem o irmão do Lula envolvido, tem sindicato envolvido, e aí fica difícil, né? Segundo relatos feitos a mim hoje de manhã, o petista tem se incomodado e muito com a repercussão negativa do episódio e decidiu adotar uma postura enfática. Até o momento, Lula tem ficado nos bastidores. Tá se cagando de medo, é isso sim. Sem falar muito sobre o episódio, mas houve uma avaliação no Palácio do Planalto que é o momento dele ir a público. Lula avalia, por isso, se posicionar publicamente em um discurso a favor da apuração da Polícia Federal.
Cara, eu tô muito, muito ansioso por isso. Eu adoro quando o Lula vem se pronunciar. Sempre é muito bom. O discurso defendido no Palácio do Planalto é um pouco o que o Pedro Venceslau trouxe nos últimos dias, de que as irregularidades começaram antes de o presidente ser eleito, ou seja, nas gestões de Jair Bolsonaro e Michel Temer. E como explicar o gráfico, minha gente? O gráfico tem um gráfico ali que aí fica... Essa narrativa não cola por conta daquele gráfico. E que a gestão petista foi a única a deflagrar uma operação contra os desvios na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Mas é muito engraçado isso, velho. Sendo que quem tá envolvido é o próprio PT e o Centrão. Aí a gente faz uma ressalva. Aumentou em muito os desvios durante o terceiro mandato de Lula. Né? E ele sabendo disso, né? Ele iria colocar a PF para investigar. A PF era para investigar o governo Bolsonaro. Aí eles vieram investigar nós, esses filhos da mãe, que acabaram com o nosso esquema. O tom de tolerância zero começou a ser adotado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, na audiência ontem na Câmara dos Deputados. Ele foi direto, disse: quem tem implicação direta vai ser demitido, vai ser afastado e que seja preso. Não, vou falar o quê? Olha, quem roubou, ai, vai pro cantinho ali e vai refletir, porque não pode fazer essas coisas, tá? É isso que ele vai falar, lógico que ele vai falar que tem que demitir. Não tem outra solução, mas demitir, é cadeia, mano. O desempenho do ministro foi inclusive elogiado hoje pela gestão federal. E Lupe já confirmou que participará de uma nova audiência no dia 7 no Senado Federal. O Palácio do Planalto identificou que o escândalo ganhou muito mais corpo do que se esperava, até mesmo em perfis moderados nas redes sociais, que não costumam se identificar com os bolsonaristas raiz, ou seja, os mais radicais. Mano, vocês roubaram o povo do Nordeste, velho. Vocês roubaram o povo da própria esquerda, mano. Tu acha que isso tem a ver com bolsonarista? Mano, tá o Brasil inteiro puto com isso daí. E que a repercussão do escândalo tem potencial de aumentar nos próximos dias a piora na avaliação do governo federal. Não, claro que não. Tem como piorar? Não tá 99% ainda? Por isso, a orientação tem sido a de defender a fiscalização e a punição direta e extrema aos envolvidos no esquema de fraudes. Bom, não tem outra saída, né? Ele vai fazer o quê? Vai dizer que foi ele que mandou investigar. Olha ela! Ah, eu não posso falar o que eu pensei agora. Vamos ver o que ela traz aqui. Deixa eu aproveitar aqui para trazer uma apuração para vocês. Vocês viram aí a diferença, né? Se pudesse Chegou a colocar maestra, um antes e começou, depois, não tinha como comparar. Começou. Lupe destoou de todo o sistema nervoso central de investigação do governo quando a operação antifraude do INSS foi desbaratada. Agora, ele estava dizendo, não, é de minha total confiança, 100% de responsabilidade minha. Não, eu quero aguardar o fim das investigações do processo judicial para... Eu também quero aguardar recebendo o salário de ministro. Que porra. Afastar. Tentou segurar até onde pôde. Teve de vir do Palácio do Planalto a ordem de demissão do chefe do INSS, um gesto onde o ministro impôs ao presidente da República, chefe dele, o desgaste de lidar com esse aliado que ele tinha na frente do INSS e que, por pelo menos 2 anos, nada fez para conter a escalada de fraudes, de roubo dentro do Instituto de Seguridade Social. E aí corta para esse homem. Corta para esse homem. Você, na sua vida, já viu um nariz tão feio. Ele é grande, ele é largo. E é todo esburacado. Esse homem parece que pegou fogo e apagaram a cara dele com o tamanco. Bota ele na tela, cara de cadela. Personagem ontem. Eu trouxe para vocês, no Conexão, a avaliação de um ministro dizendo ele vai precisar se provar nessa audiência na Câmara dos Deputados. E foi com esse... Olha lá, meus amigos. Olha essa cara. Não parece que foi apagada com tamanco? Intuito que Lupe mudou de tom e adotou o tom que o governo está adotando. Ele adotou o tom que mandaram ele fazer, né? Porra, agora tu vai lá, filho da... E você vai falar isso. Tu vai tirar o meu da reta. Tu vai tirar o meu da reta, seu filho da... Você quer me fuder, cara?
Mano, tu não falou que o esquema tava todo certinho, que ninguém ia pegar essa merda? Agora vai lá e resolve isso pra mim, porra! Eu conversei com uma fonte muito próxima do Lula ontem e ela me disse o seguinte, Daniela, o desgaste tá feito. Agora, era algo que ficou tão gritante, mas tão gritante, que quando passaram um relatório para o presidente, com a operação já desbaratada na semana passada, a gente ficou convencido que algo tinha que ser feito. Não ficaram convencidos de que o Lupe tinha culpa no cartório e não fez nada? Isso aí não? E por isso, a demissão, por isso, nenhuma vontade de segurar integrantes dessa cúpula nomeada pelo Lupe, que acompanhou a cúpula nomeada pelo Lupe. Mas é engraçado, né? Foi a cúpula nomeada pelo Lupe. Mandaram embora a cúpula. E por que não o Lupe? Esses caras não eram subordinados ao Lupe? Eles não contavam tudo para o Lupe? Esse avanço das fraudes do INSS. Porque sim, é fato que começou em 2019, mas o salto de pagamentos a partir de 2022 é brutal. Pagamentos não, né? De descontos indevidos nas contas dos aposentados e pensionistas. Ficou difícil, né, loirinha? Ficou difícil pra jogar pro governo Bolsonaro, né? Eu sei, isso dói. E aí, como é que o governo tenta sair das cordas? Com esse tom pró-apuração, que o Lupe adota agora, mas que a cúpula da investigação já tinha adotado no dia 1. Então, com atraso, Lupe se alinha à ordem do Palácio do Planalto, quer dizer, existia, era histórico, era sabido o esquema de desvios e foi desbaratado com coragem durante essa administração. Eu deixei rolar só mais 2 aninhos, só, tá? Porque eu fiquei tomando coragem. Não é fácil. Não é fácil, assim, desbaratinar um desbaratinado barato desse aí. Então, eu fiquei sabendo há 2 anos atrás e fiquei ali, juntando coragem. Aí, eu ia fazer, mas a Polícia Federal foi mais rápida. Mas eu tava fazendo, eu já ia fazer já. Verdade que eu já ia acabar com isso tudo aí. Ele falou isso, não desse jeito, tá? Mas foi isso aí que ele falou. É que a Polícia Federal foi mais rápida, mas eu já tava pra fazer o negócio já. Eu já ia acabar com essa farra aí, eu tava ligado. Com coragem e com uma investigação detalhada da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal. Vão se segurar nesses 2 órgãos para tentar reverter um desgaste que já está dado. E que vem, Camila, eu já jogo aí para você, num momento em que simplesmente o governo não está enfrentando uma boa avaliação, né? Então é mais um problema que se soma, mais uma tentativa de mitigar um estrago que se soma a uma imagem já avariada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Adoro! Mano, agora eu vou passar a maior... eu não vou passar vergonha, quem vai passar vergonha é o cara aqui. A maior vergonha que você vai ouvir em relação a essa história toda. Mano, esse cara, esse é demais, velho. Eu não sei de onde ele tira esses bagulho, velho. É um orégano muito estragado. Se liga no que esse maluco vai falar. Olha as ideias que ele tem, ó. Cada vez fica pior pro INSS. Não tem para qualquer lugar que você olhe, a situação do INSS, não estou falando só a partir de agora, com o Lupe, mas antes mesmo, porque, como você disse ontem, é uma bomba que vem armada e que o Lupe não conseguiu desarmar. Não, pior. Né? Pior, ele jogou no colo turbinou. turbinou. A bomba... Bom, o papo é combinado, já dá pra ver daí, tá? Ela dá a introdução e ele... É combinadinho isso aqui. Bomba, o Lupe... Cara, Lupe, olha só, tem essa bomba que tá no governo Bolsonaro. Ele tá dizendo o seguinte, que quando o Lupe entrou, ele já devia ter visto que tinha esse esquema. E ele tinha que ter explodido essa bomba. Previdência no governo Bolsonaro, vamos lembrar, ela ficava sob o guarda-chuva do Paulo Guedes, teve como secretário, né, não era ministério, o ex-senador Rogério Marinho. Isso, esses dois são ocupados. Povo brasileiro, vocês têm que ir atrás desses 2 aí. Paulo Guedes e Rogério Marinho têm alguma coisa a ver com isso? Não. Então tá esquisito, tá estranho. Nem aparece o nome deles, mas eu estou dizendo assim, politicamente... Não faz nem sentido, né? Eu tenho o nome aqui de 15 ladrão. 15 ladrões, tá? É que eu falo ladrão zoando, eu erro de propósito, tá? Eu tenho o nome de 15 ladrão aqui, ó. 15, foi esses 15 aqui. Mas
Tem esses dois aqui que não tem nada a ver com isso, mas esses dois aqui que são culpados de gerar esses 15 ladrão aqui. Se esses dois aqui não tivessem deixado, esses 15 não iam existir. Teve até festa. Politicamente, o Lupe teve nas mãos a condição de desarmar essa bomba e politicamente dizer, olha como é que são incompetentes. Vamos lá. Esse negócio de descontos indevidos existe a vida inteira em todos os governos. E no governo do Bolsonaro, com certeza também, isso aí existiu. O Bolsonaro, ele fez uma MP, se não me engano, que dificultava esse tipo de fraude. Aí, né, o governo não, né? Os deputados ali, o senador e os caras lá, os filhos da mãe lá, foram lá e mexeram nessa MP e deram um jeitinho de continuar fazendo esses descontos indevidos aí, tá? Antes você tinha que ter, todo ano, ter prova de vida, ter que ir lá e validar as coisas. Aí eles conseguiram fazer para 3 anos. Pô, de 1 ano para 3 anos, a conta eles roubaram em 2. Em 3, eles iam para muitos bi. Aí, no governo Bolsonaro, não tinha muita coisa. Assim, não tinha nada para ser um escândalo, assim. E aí, na verdade, eles viram assim, poxa, por que eu vou tentar queimar o governo Bolsonaro com isso aqui, se a gente pode ganhar muito dinheiro com isso? Pô, se o esquema já tá aqui, se já tá desse jeito, por que a gente não... Vamos se dar bem, cara. Nós estamos aqui pra isso. Foi pra isso que Painho chamou nós. Painho colocou nós aqui pra isso. Vamos fazer o nosso trabalho. E foi isso que aconteceu, meu amor. Foi isso. O Paulo Guedes e o senador Rogério Marinho, que é um dos maiores adversários do governo atual, não viram essa pouca vergonha que o governo Lula agora está desmontando. Ele tá falando a narrativa que o Lula mandou falar, né? Agora, se a gente falar, é o governo Lula que está desmontando. Tá desmontando mesmo, né? Não vai restar pedra sobre pedra. Esse seria o argumento político. Mas não, o que o Lupe fez? Roubou. O que ele fez? Manteve o esquema, e roubou pra caralho. Por omissão, por cegueira deliberada, isso que a investigação vai definir. Jornalisticamente, a gente pode dizer incompetência, né? Eu não acho que é incompetência, não. Eu acho que é outra coisa, que eu não posso falar. Jornalisticamente, fato, incompetência. Porque você recebe 700 mil reclamações e não faz nada, é uma incompetência, é uma negligência. Na verdade, foi 1.900.000, tá? Não foi só 700, não. Ele não fez nada. Incompetência ou conivência? Ou ele deixa rolar aí, deixa o povo reclamar, vai descontando aí, ó, galerinha, acelera o processo aí que uma hora vai dar merda, hein? A merda tá chegando, manda bala. Acho que talvez o termo é uma inação. E aí a bomba que era para explodir no colo do governo passado, politicamente, do Paulo Guedes, do Rogério Marinho, politicamente, não criminalmente. Estou falando de política, né? Meu Deus do céu, mano. Não tem nada a ver, velho. É muito orégano do estragadão, mano. O ministro é um ser político. Então, ele inflou. Ele inflou. Ele não roubou pra caralho. Não, ele só inflou. 3 vezes, aumentou a bomba em 3 vezes e jogou no colo do Lula. É isso aí. Tá vendo? O Lula não tem culpa de nada. O culpado é o Lupe. Mas peraí, se o Lupe é culpado, por que o Lula não quer demitir o Lupe? Porque a Gleisi Hoffmann acabou de falar que não tem nada contra o Lupe. O Lupe é praticamente um anjo e não tem nada a ver com isso. Então eles não vão demitir o Lupe, mas a culpa é do Lupe e... Esquisito, né? Gente estranha, né? Será que o Lupe tem muita coisa pra falar? Então é melhor não demitir o Lupe, que o Lupe pode abrir a boca, não confio no nariz dele, não sei de nada. O que tu acha? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe suas redes sociais, me siga no @canal conectado no Instagram e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!